de Minas e Cicobi Credicopa apresentam. Boa noite. Prefeito de Lagoa Formosa cancela Carnaval de 2016. Advogados explicam o procedimento do possível processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O RT sorteia carro e arrecada mais recursos para a temporada 2016. A apresentação ensina alunos da educação infantil o verdadeiro sentido do Natal. As dicas para você economizar nas calorias e no bolso. É a castanha nacional, que ela é um pouco mais barata do que nozes, que é bem mais caro. Veterinários alertam para os perigos das doenças provocadas por carrapatos. Falta de diálogo com os pais é apontada como uma das causas do alto número de gravidez na adolescência. O NTV News de hoje traz ainda. Condutor de 81 anos fica ferido em acidente próximo a Presidente Olegário. 30% dos moradores atingidos pela lama em Mariana já foram instalados em imóveis alugados. Bazar de Santo Antônio arrecada recursos para a reforma da catedral. Trenzinho do Papai Noel inicia funcionamento e faz a alegria da criançada. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora. A URT apresentará o plantel para a temporada 2016 na próxima segunda-feira. A veterana estreia no módulo 1 do Campeonato Mineiro no dia 31 de janeiro contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Mas antes, o Clube de Patos de Minas encerrou mais uma promoção. Sorteou na noite desta quinta-feira um carro 0 km. Ainda vai reforçar o caixa para a temporada. O sorteio foi realizado durante um jantar no restaurante Gálatas Golden Hotel e teve a presença de diretores do clube e torcedores. Os bilhetes foram vendidos em pouco menos de 15 dias. 50 pessoas concorreram ao sorteio de um carro popular 0 km. Os recursos arrecadados serão usados para despesas da equipe celeste, que se prepara para disputar mais uma vez a elite do Campeonato Mineiro. A receita será toda revestida, Para o RT, a gente tem a despesa da folha de pagamento. Nós faremos outras promoções, sim, dentro do mês de dezembro, Porque, vista as arrecadações agora, começa em janeiro o campeonato mesmo. Então, onde vai ter maior recurso. Por enquanto, vamos vivendo de promoções. O sorteio aconteceu de maneira transparente, na presença de compradores e com os bilhetes sendo colocados um a um na urna. O delegado regional Luiz Mauro é quem fez o sorteio. O sortudo foi o empresário Normando Regis. Ele faturou um veículo Palio 0 km. A gente sempre contribui com a RT porque é uma coisa que a gente gosta, é o time do coração, que a gente tem muito tempo que está junto com ele, ajudando a diretoria, ajudando tudo. E que prêmio, hein? Prêmio, hein? É um prêmio, graças a Deus. Na próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro, será a apresentação da equipe ao torcedor e já começa a preparação da URT para a temporada 2016. Nosso time plantel praticamente está fechado, aí está faltando contratar um meia, mas o Bruno, que é nosso diretor de futebol, está correndo atrás. Mais tardar semana que vem, nós já devemos apresentar esse jogador em Patos de Minas. E temos certeza que é uma renovação, a torcida já entendeu, a imprensa também entendeu, e eu acho que vai ser muito bom para a gente ter essa renovação. A Justiça decidiu que o espelho da redação do Exame Nacional do Ensino Médio 2015 deve ser disponibilizado junto com as notas individuais de cada candidato, previstas para o início de janeiro de 2016. A decisão com abrangência nacional é da terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O INEP informou que ainda não foi notificado, mas vai recorrer da decisão. O Instituto costuma divulgar o espelho de correção da redação meses depois da disponibilização da nota obtida pelo candidato. Uma apresentação feita por alunos da educação infantil de um colégio de Patos de Minas levou para o palco a essência de uma das datas mais importantes para o cristianismo, o Natal. Apesar da pouca idade, os pequenos atores deram seu recado. A apresentação foi feita por cerca de 220 alunos da educação infantil, de todas as séries, do maternal 2 ao 2º ano. Cada turma representou um personagem do nascimento de Jesus. Os pastores, os reis magos, a estrela Pia, Maria e José. Até os menorzinhos de 2 anos fizeram a apresentação.
A gente começa desde os pequenininhos, com 2 aninhos, né, trabalhando essa magia do Natal, mas de um verdadeiro Natal, de partilhar, de dar o seu melhor, deles assim, e eles ficaram encantados, eles hoje se divertiram, eles até falavam na sala, tia Carla, nós somos os anjinhos saltitantes, nós vamos espalhar alegria, isso mesmo, vamos espalhar alegria, espalhar amor, então é isso que o Colégio Marista preza e que a gente trabalha desde pequeno com eles e vai até pro resto da vida, né, porque o que a gente vive nessa idade, a gente leva pro resto das nossas vidas. A criançada adorou a participação no Alto de Natal. Apresentação no Natal. Você gosta do Natal? Uhum. E esse clima de Natal é bom? É. A gente fez a apresentação da paz. Eu acho que o mais importante do Natal é o nascimento de Jesus. Jesus é uma pessoa que nos deu a vida. Houve até queima de fogos. O intuito do Alto de Natal do Marista foi ensinar o verdadeiro sentido de uma das principais datas cristãs. O sentido desse trabalho é realmente sensibilizar as crianças, levar para as famílias um trabalho feito com muito carinho de conscientização e que eles possam celebrar verdadeiramente o Natal com as famílias no dia 25 de dezembro. A gente tenta inserir nas crianças desde pequena a ideia, né, do nascimento de Jesus e todo o sentido que vem com ele. E é muito importante a família e a escola estarem, né, sempre juntas para formarem a opinião das crianças, né? Entre 2004 e 2014, a proporção dos alunos de universidades públicas que pertencem aos 20% da população com mais alta renda mensal familiar per capita do país caiu 33%. Há 11 anos, eles representavam 54,5% do total de estudantes no ensino superior da rede pública. Agora são 36,4%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, apresentados na síntese de indicadores sociais pelo IBGE. Ao mesmo tempo, a proporção entre o total de universitários dos estudantes que estão entre os 20% com menor renda mensal familiar per capita cresceu mais de 6 vezes, de 1,2% em 2004 para 7,6% em 2014. O ensino superior ainda tem, porém, quase 5 vezes mais estudantes da camada mais rica da população do que alunos com renda mais baixa. No próximo bloco do NTV News, Copatos realiza sorteio e premia 2 consumidores. Pensando na ceia de Natal, nossa reportagem traz dicas para você economizar nas calorias e também no bolso. As mulheres jovens são as que encontram maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que em 2014 haviam 4 milhões de mulheres de 16 anos de idade ou mais desempregadas e que elas tinham a maior taxa de desocupação, 8,7%, ficando atrás apenas dos jovens em geral com idade entre 16 a 24 anos de idade, 16,6%. A taxa de desocupação feminina de todas as faixas etárias era quase o dobro da taxa masculina entre 2004 e 2014. A Copatos realizou hoje o primeiro sorteio da promoção de Natal Cozinha dos Sonhos. 2 clientes foram premiados com kits especiais. A promoção de Natal Cozinha dos Sonhos da Copatos teve os seus primeiros contemplados na manhã desta sexta-feira. O sorteio foi realizado na loja de produtos agropecuários em Lagoa Grande. Enê Xavier de Oliveira e Salvador Campos da Silva foram os ganhadores que levaram um kit cada um. Quem recebeu a cesta de produtos Copatos foi o cooperado Enê Xavier de Oliveira e o kit de ferramentas Salvador Campos da Silva. Todos dois são cooperados, clientes nossos aqui. A campanha de Natal Cozinha dos Sonhos da Copatos irá premiar várias pessoas ao longo do mês. E no dia 23 de dezembro, os participantes irão concorrer a uma cozinha completa que será sorteada no programa Gui Boaventura. Vamos estar ligadinho aí, né? E torcer para o pessoal
Convido a todos para participar com a gente aí, né? Participar bastante. Quanto mais cupons, tem mais chances. Que é uma cozinha maravilhosa mesmo, é um grande prêmio, uma grande promoção da Copatos. Para participar é muito fácil. Basta realizar uma compra acima de R$ 30 em alguma das lojas Copatos. Nas compras, né, em todas as unidades Copatos, aqui no caso da Lagoa Grande, aqui na loja e na loja de leite e derivados, e retira o cupom. O pessoal está bem empolgado, já recebeu o material em casa e eles mesmos já estão cobrando os vendedores, né, o cupom para participar, para ganhar essa tão sonhada cozinha aí dos sonhos Copatos. Se você já está pensando no cardápio da ceia de Natal ou Réveillon, pode caprichar e economizar nas calorias, açúcar e também no bolso. Na reportagem de Maurício Rocha e Daniel Soares, você confere algumas dicas. Os produtos de Natal foram atingidos em cheio pela inflação. Em alguns casos, como itens importados, os reajustes passam de 20%, mas há alternativas para economizar. Nós acompanhamos a nutricionista Kátia Paião a um supermercado em busca de alternativas de economia. A castanha não pode faltar na ceia, certo? Errado. É possível substituí-la por alternativas mais em conta. O que a gente dá a opção? A castanha nacional, que ela é um pouco mais barata do que nozes, que é bem mais caro, uma quantidade menor, amendoim também, que é um tipo de coisa que a gente pode estar substituindo, os amendoins, tanto com chocolate, torrado e de várias preparações que existem no mercado. Essa dica vale também para as frutas. O que a gente orienta é pegar as uvas nacionais, que nós temos aqui inclusive plantações pela região que estão um preço muito em conta, são docinhas, são próprias do nosso clima. Pera está muito caro também, você pode colocar abacaxi, nós temos abacaxi aqui na região, que é uma fruta mais barata, manga, que está na época, tem muita manga. E na hora de comprar as bebidas, dê preferência às marcas nacionais. Você tem vinho nacional muito bom, você tem vinho chileno barato bom, você pode optar por uma champanhe sem álcool para os diabéticos, para os que não podem beber álcool. Você pode um suco de uva, que é saudável. Você não precisa ir necessariamente numa champanhe mais cara, num vinho mais caro. E para quem for dar uma cesta de presente, atenção. Primeiro você tem que levar em conta se é diabético ou não a pessoa. Então a gente tem que buscar um panetone light ou diet para poder estar presenteando. Outra coisa também é o seguinte, quanto mais chocotone, com recheios, mais calórico é. Tem que fazer a lista com antecedência e procurar preços, porque às vezes você vai economizar aí numa cesta até quase 20, 30 reais em dinheiro. A taxa de fecundidade continua em queda no Brasil. Em 10 anos, o indicador recuou 18,6%, chegando a 1,74 filho por mulher em 2014. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Com a redução, ganha importância o número de casais sem filhos e também cresce o número de pessoas que vivem sozinhas. O arranjo familiar, formado por casal sem filho, se tornou nos últimos anos o segundo em participação, chegando a 19,9% no ano de 2014. No ano anterior, o número estava em 19,4% e 10 anos antes em 14,7%. Em 2004, as pessoas que viviam sozinhas eram 10% dos arranjos familiares. No ano passado, era 14,4%. A cada dia, 20 mil meninas dão à luz antes de completarem 18 anos em países em desenvolvimento. Um dos problemas que os especialistas identificam é a falta de diálogo sobre sexualidade com os pais. Uma pesquisa com mulheres feitas no Brasil mostra que 60% não falam sobre sexo e contracepção. E muitos pais sequer aceitam que a escola fale sobre o tema. O pai fica meio envergonhado, fechado a falar isso com o filho, e ele não sabe que isso acaba influenciando o filho a querer conhecer a vida na rua e acaba engravidando por falta de diálogo. E isso tem acontecido com frequência. Em uma pesquisa feita com mulheres em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, apenas 3 em cada 10 jovens já tiveram uma conversa sobre sexualidade com os pais e 60% delas ainda têm vergonha de falar sobre sexo e contracepção. E quando a escola entra no assunto, muitas famílias ainda não veem com bons olhos. Ainda é um assunto muito delicado para muitas famílias, né? Envolvem as famílias questões religiosas, né? Às vezes não gostam muito de lidar com o tema, acham que isso vai fazer com que os filhos se sintam mais
induzidos, né, a iniciar a sua vida sexual. Mesmo os pais optando por ficar de fora dessa conversa, informações sobre as consequências de transar sem camisinha estão por toda parte. Se você não orientar a paciente, se essa menina, esses adolescentes não receberem adequada orientação, isso tem que vir da escola, tem que vir da família, tem que vir dos profissionais de saúde. Esses adolescentes, muitas vezes, eles vão procurar informações da forma pior possível, muitas vezes inadequada. Os jovens sabem que não se prevenir traz riscos também para os meninos, mas são elas que carregam o fardo mais pesado. Tem uma prima que ela tem 16 anos e ela teve um filho e assim ela teve que parar de estudar. E ela está dedicando todo o tempo que ela tem para o filho dela. Seja em casa ou na sala de aula, o importante é que essa conversa exista. Uma gravidez não planejada adia sim sonhos e planos e traz impactos psicológicos e financeiros. Mas o que mais preocupa os órgãos de saúde é que essa gestação traz ainda sérios riscos para a mãe e o bebê. Nós podemos ver um aumento da incidência de doenças decorrentes da gestação, como a pressão alta ou a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, que são doenças metabólicas. A gente vê também um aumento da incidência de parto prematuro, de recém-nascidos de baixo peso, e com isso gera um impacto muito grande, tanto na mortalidade materna quanto na mortalidade neonatal. E muitas ainda assumem os riscos. Cerca de 20 mil meninas por dia dão à luz antes dos 18 anos, nos países em desenvolvimento. Na pesquisa feita nas principais capitais, 45% das mulheres acreditam que a culpa desse alto índice é a falta de responsabilidade. 26% das entrevistadas apontam também o esquecimento ou uso incorreto do método de prevenção. O que a gente tem feito para movimentar ou diminuir essa incidência é, através da educação sexual, do planejamento familiar, orientar a família, orientar as meninas, desde cedo a procurarem métodos contraceptivos que sejam eficazes, condizentes com a sua cultura, que sejam de fácil acesso, de fácil manuseio, para que ela não corra o risco do esquecimento, por exemplo, que aumenta e que é uma grande causa da gravidez não planejada, principalmente em adolescentes. Das 130 milhões de mulheres que dão à luz no mundo, todos os anos, 303 mil morrem durante o parto. A maioria em países em desenvolvimento, segundo o alerta da Organização Mundial de Saúde. O órgão também chamou a atenção para o fato de que 2 milhões e 600 mil bebês já nascem mortos todos os anos. A entidade internacional lançou, nesta sexta-feira, um novo guia que evidencia as principais complicações que podem aparecer e causar a morte da mãe ou do bebê, como hemorragias pós-parto e também eclâmpsia. O objetivo é ajudar os profissionais da saúde a seguir cuidados essenciais e padronizados de cada parto e assim evitar esse tipo de morte. A seguir você confere a previsão do tempo para o fim de semana na região. Moradores que perderam as casas nos distritos de Mariana já estão sendo levados para imóveis alugados. Veículo capota e deixa motorista de 81 anos ferido. A produção de carros, caminhões e ônibus caiu 33,5% em novembro, de acordo com informações da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgadas nesta sexta-feira. O resultado é na comparação com o mesmo mês do ano passado. Saíram das fábricas 176 mil unidades contra 264,8 mil em novembro de 2014. Foi o pior novembro desde 2003. O motorista de 81 anos ficou ferido hoje pela manhã em um acidente a 8 quilômetros de Presidente Olegário. Ele informou à polícia que foi fechado por uma carreta e perdeu o controle da direção. O motorista Altair Fernandes Caixeta, de 81 anos, disse aos militares que seguia em seu veículo Fiat Estrada com placas de Patos de Minas, sentido Presidente Olegário, quando foi surpreendido por uma carreta que tentava ultrapassar o seu carro. Altair foi fechado pela carreta, em seguida perdeu o controle direcional, saiu da pista e capotou. O condutor da carreta fugiu e não foi identificado.
Motoristas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros à vítima, que se queixava de dores nas costas e estava consciente. Unidades do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas. Uma ambulância de Presidente Olegário também compareceu ao local. O idoso foi resgatado e encaminhado ao Hospital Regional, aqui em Patos de Minas. Uma viatura da Polícia Militar de Presidente Olegário esteve no local e controlou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária. A pedido da família, o condutor Altair Fernandes Caixeta foi levado para um hospital particular da cidade. Seu estado de saúde não foi informado. 30% dos moradores que perderam as casas nos distritos de Mariana já estão em imóveis alugados pela Samarco. Mesmo em uma casa temporária, as vítimas não conseguem esquecer a tragédia. Imóveis como este, bem no centro de Mariana, foram alugados provisoriamente pela Samarco para abrigar os moradores atingidos pelo rompimento das barragens. Hospedados por quase um mês num hotel, Marli, Francisco e as duas filhas foram levados para este apartamento de 2 quartos. Os móveis, os eletrodomésticos e até a roupa de cama foram pagos pela empresa. A comida vai ser custeada por meio desse cartão alimentação. Marli foi uma das primeiras moradoras transferidas, mas se diz arrependida com a escolha. Está sendo bem difícil nesse começo, né? Eu queria uma casa, nem que seja um quintal pequenininho para elas estar brincando. Né? Igual aqui tem escada, eu tenho muito medo de escada por causa da pequena. A casa onde o casal vivia em Bento Rodrigues foi interditada pela Defesa Civil. Tinha algumas plantações, tinha criação de galinha. Então, na cidade é diferente. Então, a gente tem que adaptar uma nova vida, né? Uma renovação de vida. Marli também aguarda informações da mãe, Dona Gracita, de 64 anos, que ainda é dada como desaparecida. Eu quero que encontre ela, ou viva, né? Ou falecida já. Para mim, né? Tem que fazer um enterro para ela. Por enquanto, foram transferidas 72 famílias dos hotéis e pousadas para imóveis aqui em Mariana. São ao todo 308 pessoas, o que representa, até agora, cerca de 30% da população dos 2 distritos atingidos pelas barragens Bento Rodrigues e Paracatu. De acordo com o secretário de Ação Social e Cidadania de Mariana, que acompanha a relocação dos moradores, a meta é fazer 10 transferências por dia, mas com todos os critérios, nem sempre isso é possível. Algumas famílias estavam usando critérios demais, por exemplo, até mais de 4. Eu acompanhei um caso, por exemplo, a família saiu, olhou 4 imóveis e não quis ficar com nenhum desses. Porém, é um direito dessa família, inclusive, mas para que possa agilizar, juntamente com a comissão, tanto de Bento e de Paracatu, nós falamos o seguinte, olha, e eles também acharam que era importante isso. A família tem direito agora de escolher 2 casas e se ela não concordar com essas casas de imediato que ela vai morar, ela volta para o final da lista. Por determinação do Ministério Público, os moradores vão ficar nessas moradias até que a mineradora reconstrua as casas. Até lá, ficar longe do convívio da comunidade será um desafio para a Rosa Helena, os 3 filhos e o netinho. Lá a gente saía, todo mundo unido, aqui não tem como, né? E meio só de pessoa estranha, os meninos não podem sair. Né, aqui não é como, né, lá onde a gente morava. Lá ele saía, ia jogar bola, divertia, tinha esses companheiros dele. Aqui está tudo longe dos amigos deles. Tempo e temperatura. Oferecimento. Presentes de Natal só se for na New Color. 3 lojas em Patos de Minas. O final de semana deve ser quente na região, mas há possibilidade de pancadas de chuva. Confira os detalhes da previsão. O sábado, em Patos de Minas, será nublado com pancadas de chuva. Muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. O índice ultravioleta marca 13 e é considerado extremo. Em Lagoa Formosa e Varjão de Minas, máxima de 33 graus. Em Carmo do Paranaíba, Coromandel e São Gonçalo do Abaeté, máxima de 32 graus.
O domingo em Patos de Minas será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. O índice ultravioleta registra 13 e é considerado extremo. Em Presidente Olegário e Cruzeiro da Fortaleza, máxima de 31 graus. Em Lagamar, a temperatura varia entre 20 e 34 graus. Em Rio Paranaíba e Guimarães, máxima de 29 graus. Quase 30% dos domicílios alugados em 2014 tinham valor de locação igual ou superior a 30% da renda domiciliar mensal. No ano, essa situação ocorria em 6% das residências particulares permanentes urbanas, o que equivalia a 28,8% dos domicílios urbanos alugados. Nós vamos para o intervalo e na volta você vai saber mais sobre o Bazar de Santo Antônio, que vai até domingo. Trenzinho do Papai Noel já está em funcionamento em Patos de Minas. Cresceu o número de pessoas com 25 a 34 anos de idade que vivem com ao menos um dos pais entre 2004 e 2014. A proporção da denominada geração canguru passou de 21,2% em 2004 para 24,3% em 2014. As pessoas dessa faixa, entretanto, eram mais escolarizadas. De acordo com o estudo, 34,9% tinham ensino superior incompleto ou nível mais elevado. A medida de estudo foi de 10,7 anos e 13,6% deles ainda estudavam. Começou a circular hoje por Patos de Minas o Trenzinho do Papai Noel. A atividade faz parte da programação da campanha Sonho de Natal da CDL. A criançada formou uma fila para andar no Trenzinho do Papai Noel, que chegou em Patos de Minas na tarde desta sexta-feira. O estudante Arthur Santos foi todo estiloso para embarcar no veículo e dar uma volta pela cidade. Não, mas terceira vez. E por que é divertido? O que tem de legal lá? Os bichos, passear. Eu já andei quando eu era bebê e criancinha e eu gosto muito de andar no trenzinho. E o que tem de mais legal? Por que você quer tanto andar? Porque quando nós paramos no sinal, os palhaços dançam na rua. O Trenzinho do Papai Noel faz parte da campanha Sonho de Natal, realizada pela CDL de Patos de Minas. A atração sempre reúne muitas pessoas na Praça do Coreto. O Trenzinho faz parte da campanha, a campanha está muito bem, né? Nós vamos começar o primeiro sorteio amanhã, né? A gente já está com um número bastante significativo de cupons vendidos e a tendência é aumentar com o passar dos dias. Sempre muito surpreendente, né? Uma hora antes do trenzinho começar, já tinha uma fila na praça e, assim, é sempre muito bem-vindo e a gente tem, assim, uma participação incrível das crianças. O trenzinho é destinado a crianças de até 12 anos, acompanhadas de seus pais ou responsáveis. Cada cupom adquirido, através de compras em lojas participantes, valem uma volta na carreta colorida, que realizará passeios até o dia 24 de dezembro. As crianças, né, até 12 anos de idade, que podem participar, acompanhados de um responsável ou pelos pais. E neste sábado acontece o primeiro sorteio da promoção da CDL de Patos de Minas. Serão sorteados 10 vale-compras no valor de R$ 250 cada um. Às 20 horas tem a apresentação do coral infantil João e Maria. Começou hoje e vai até domingo a edição especial do Bazar de Santo Antônio. O valor arrecadado será destinado à reforma da Catedral de Santo Antônio. O Bazar de Santo Antônio é tradicionalmente realizado no mês de maio e já se consagrou em Patos de Minas, sendo considerado sinônimo de bons negócios. Tem um movimento bom, a gente surpreendeu, está dentro do que a gente pensou que ia ser, então está muito bom. E como o bazar é sempre muito aguardado pela população, a paróquia resolveu fazer uma edição especial neste mês de dezembro.
A gente resolveu fazer esse bazar agora para a gente ver o efeito que ia fazer, porque a gente está precisando de muito donativos para a reforma da catedral. As etiquetas possuem valores variados, com preço mínimo de R$ 2,00. E o bacana é a variedade de produtos disponíveis, que vão desde roupas a utensílios domésticos. Tem roupa masculina, feminina, roupa de cama, utensílios domésticos, móveis, brinquedos, bijuterias, roupas íntimas, bolsa. Aqui tem de pouco com tudo. Segundo a estudante Roberta Murim e a vendedora Cristina Rodrigues, vale a pena dar uma passadinha no centro de formação e conferir os produtos. Tá muito bom, esse ano tá muito bom, né? O preço tá bom, as coisas assim estão melhores, sabe? No aspecto assim de limpeza, um aspecto assim para as pessoas estar usando. E isso é muito bom, né? Final de ano a gente ajudar as pessoas. O bazar esse ano tá maravilhoso, a gente gosta de comprar porque o preço é bom e a gente ganha alguma coisinha porque a gente mexe com brechó, né? A gente revende, aí a gente vem cá, compra mais barato, leva, ganha um pouquinho também, né? Ajuda a eles e ajuda a gente também. O bazar é perfeito, tem tanta coisa boa, tem mala, tem máquina de lavar roupa, tanta coisa que você fica até sem jeito de assim, o que você leva, sabe? Porque é coisas boas, perfeita. Se você estiver em casa, você vem aqui dar uma olhadinha para você ver como tá perfeita as coisas. Você vai adorar, você vai comprar muito, como eu. Comprei hoje mais de R$1.000. Só coisa boa, só coisas lindas. O bazar acontecerá do dia 4 ao dia 6 de dezembro no Centro de Formação da Catedral Diocesana de Patos de Minas. Todo o valor arrecadado será destinado à reforma da Igreja de Santo Antônio. Vai funcionar do dia 4 ao dia 6, das 8 às 18, aqui no Cespasa, na rua Professor Elza Carneiro Franco, 52. Vai ser utilizado tanto o outro bazar, que já está um pouco já lá na catedral, que o telhado já está pronto, é para reforma, que a catedral tem uma previsão de reforma de até 3 anos, é a reforma dela. Os trabalhadores domésticos estão se preparando mais para a aposentadoria. Em 10 anos, mais que triplicou a contribuição previdenciária das empregadas domésticas sem carteira de trabalho assinada. Em 2004, apenas 3,3% dos trabalhadores nessa situação contribuíam para o INSS. Em 2014, esse percentual chegou a 14% do total. No ano passado, os empregados domésticos sem carteira somaram 4,3 milhões de trabalhadores de 16 anos ou mais. E no próximo bloco do NTV News, veterinários alertam para os perigos das doenças provocadas por carrapatos. E advogados explicam o procedimento do possível processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O vice-governador de Minas Gerais, o Antônio Andrade, participou da 21ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP21, realizada em Paris, liderando a comitiva do governo do estado. Estiveram no evento 153 chefes de estado e de governos de todo o mundo. No decorrer do evento, o governo mineiro apresentou as ações de políticas sustentáveis e ao seu modelo de governança participativa. Antônio Andrade comemorou os resultados da parceria para o desenvolvimento do Plano de Energia e Mudanças Climáticas e da plataforma Clima Gerais. O acordo entre o BDMG e a Agência Francesa de Desenvolvimento disponibiliza cerca de 250 milhões para financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável nos municípios mineiros. O edital de 50 milhões já foi lançado para financiamento a projetos de infraestrutura municipal relacionados às questões climáticas e à universalização dos serviços básicos, mobilidade, gestão de resíduos, eficiência energética. A aceitação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff abriu espaço para uma grande discussão sobre o andamento do processo. Nossa equipe de reportagem ouviu 2 advogados que explicaram quais os procedimentos adotados a partir de agora. O impeachment é um procedimento instaurado com base em denúncia de crime de responsabilidade contra um governante. Para tanto, é preciso que o Congresso Nacional aprove a abertura do processo, mas o primeiro passo para isso
foi dado na quarta-feira. O cenário político, que até então já estava um tanto quanto conturbado, recebeu uma boa dose de polêmica. O presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, deputado federal, resolveu então receber a acusação, receber a denúncia que foi apresentada por dois grandes advogados àquela casa, Dr. Hélio Bicudo, Dr. Miguel Reale Júnior. E, na verdade, o que foi feito foi uma análise preliminar de se o documento apresentado na Câmara continha os elementos mínimos ou não para poder, então, desencadear o processo que lá no final pode, então, resultar na perda do mandato da presidente Dilma Rousseff. Depois desse primeiro passo, outros serão dados até o julgamento do processo. Na próxima segunda, vai instaurar a comissão especial que fará uma análise dessa denúncia apresentada à Câmara dos Deputados. Enfim, uma vez realizada esta análise, a comissão especial fará um parecer e este parecer será apreciado no plenário da Câmara dos Deputados. Aí sim, os deputados federais, os 513 deputados, farão a análise do parecer e vão decidir se vão receber a denúncia ou não. Para receber a denúncia, é necessário que 2/3 dos membros daquela casa, ou seja, 342 deputados federais, votem favoravelmente ao recebimento da denúncia. Durante todo o processo, a presidente Dilma Rousseff terá amplo direito à defesa. Todo o processo, seja ele administrativo, e aqui nós estamos diante de um processo político-administrativo, então é preciso dizer que existe uma carga jurídica, mas existe também uma dimensão política, por isso que nós chamamos de impeachment, ou seja, impedimento. No caso, como um processo administrativo também, ela terá todo o direito de defesa assegurado, tentando desconstituir os fundamentos jurídicos pelos quais esses dois juristas entendem que ela teria cometido crime de responsabilidade. O pedido, elaborado por dois juristas e acatado pelo presidente do Congresso Nacional, tem natureza fiscal. Seria descumprimento de regras orçamentárias, né? A presidente teria, do ponto de vista das pedaladas fiscais, não observado aquilo que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320, e também aquelas leis que foram aprovadas, né, do que tange às regras orçamentárias. Então, me parece que o pano de fundo, a gente tem que esperar ser publicado o inteiro teor dessa denúncia e também esse despacho em que o presidente da Câmara recebe e dá prosseguimento a essa denúncia, para que a gente conheça melhor. Apesar de ser a Câmara a ter o poder de autorizar o processo, o julgamento final caberá ao Senado Federal. Nós podemos chegar à conclusão de que ele deveria ser concluído mais ou menos no prazo de 3 meses, um pouco mais, um pouco menos do que isso. Até porque também nós não podemos esquecer que se o processo for instaurado no Senado Federal, a presidente será afastada do cargo por 180 dias. E se o julgamento não for concluído dentro deste prazo de 180 dias, ela volta a assumir o cargo novamente. Portanto, eu creio que é um julgamento não tão célere, mas também não tão demorado, que não possa acontecer antes das eleições. Com o acolhimento da denúncia, o país viverá, na opinião dos juristas, um período ainda mais conturbado. Evidentemente que, se for recebida a ação e tiver os votos suficientes para que a presidente fique afastada por 180 dias, aí é que poderá ter uma mudança mais significativa, uma vez que o vice, o Michel Temer, iria assumir por esse prazo e, evidentemente, que talvez trocando ali a questão da direção do governo, isso poderia, às vezes, mexer um pouquinho mais. Lagoa Formosa não terá carnaval em 2016. O comunicado foi feito nesta sexta-feira pelo prefeito da cidade, José Wilson de Amorim. O evento, que era patrocinado pela prefeitura, deixará de acontecer devido à instabilidade na economia do país. Segundo o prefeito, em 2015 foram gastos aproximadamente R$500 mil com o evento, sendo que em 2016 dificilmente a prefeitura iria conseguir montar uma estrutura com bandas, seguranças, iluminação e limpeza pública somente com esse valor. A administração achou melhor manter os investimentos em outras áreas, como, por exemplo, a educação e saúde pública, ou mesmo manter em dia os compromissos, evitando ter que atrasar salários, como vem acontecendo em outros municípios vizinhos. Veterinários alertam aos donos de animais de estimação para um problema comum dessa época do ano: o aparecimento de doenças provocadas por carrapatos. As consequências podem ser graves, inclusive levando os cães à morte.
É no calor desta época do ano que as chamadas pragas urbanas se proliferam. Transtorno para as pessoas e também para os animais de estimação. Os cães sofrem com os carrapatos. Esse tipo de parasita pode provocar complicações graves. A doença do carrapato é uma delas, né? É uma doença que vai para a corrente sanguínea e acomete diversos órgãos, rins, baço, fígado, olho e articulações. E também o desconforto para o próprio animal e para o proprietário, que também a picada do carrapato pode desencadear uma alergia, prurido, o animal começa a se coçar e também vai para o ambiente, vai para dentro de casa, né? A proliferação é bem rápida. O Thor foi acometido por uma dessas infestações. Ele chegou a esta clínica em estado grave e não foi difícil descobrir o problema. O Thor ele convive com diversos cães. É uma casa que tem 15 animais e a região, o bairro deles tem bastante gramado e aí teve um episódio de infestação e aí eles estão tentando controle oral, um medicamento que foi feito, administração oral, que dura 12 semanas, que é o mais novo no mercado, que é o Bravecto, e estão com controle também no ambiente, com a base de amitraz, né, para conseguir fazer esse controle. E, infelizmente, o Thor hoje deu entrada na clínica com histórico de uma dor muito aguda, com alteração até neurológica, e fomos investigar, fazer diversos exames e constatamos, né, que é a erliquiose, que é a dita cuja doença do carrapato. As pessoas que têm cães em casa devem ficar atentas para que o problema seja diagnosticado no início. A veterinária Vanessa Dobritz explica que a infestação é muito rápida. A gente tem diversos estudos que comprovam que em uma fêmea, né, a teleógena, aquela gordinha que parece um grão de feijão, vem centenas de ovos. Então, assim que a gente vê um animalzinho com carrapato, a gente tem que fazer uma média, mais ou menos, para cada um carrapato que a gente vê no animal, provável que tenha 9 no ambiente. Então, a infestação é muito rápida e a gente tem que agir com uma certa prudência e, né, ter o controle. Então, viu o carrapato, tem que fazer o controle no animal e no ambiente também. Mas a veterinária afirma que é possível prevenir. As clínicas veterinárias dispõem de diversos sistemas para evitar a infestação dos carrapatos. O mercado está bem diverso, né? Hoje a gente tem desde coleiras, que a gente coloca no pescoço e tem uma ação longo prazo, meses. Tem óleos, são purons que a gente passa na nuca do animal. E agora tem também os medicamentos comprimidos orais. Então, tem diversos medicamentos para a gente estar utilizando, instrumentos que a gente está utilizando no cão e também no ambiente. Né? A gente tem que ter um pouco de cuidado no controle no ambiente, porque o cão pode intoxicar. Se a infestação já estiver instalada, a veterinária explica que o ideal é contratar uma empresa especializada em dedetização. Se a área for grande, sim, porque a gente vai ter que usar uma grande quantidade do veneno, né, que é o amitraz, que a gente aconselha. Então, tem a diluição certa, tem, né, que sempre procurar as orientações. E se for evitar controle em época de chuva, porque senão pode chover e ali ficar no ambiente, o animal ter contato, principalmente ingerir. Então, é bom fazer o vazio sanitário, tirar o animal no dia do controle do ambiente e sempre procurar a orientação do profissional mesmo. O NTV News termina aqui. Outras informações você confere no site patosjá.com.br e em nova edição do NTV News, amanhã, às 19 horas. Obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos e até amanhã. Governo de Minas e Sicoob Credicopa apresentaram Governo presente e atento por uma Minas Gerais mais justa e integrada. Minas Gerais, governo de todos. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.